Alguém chegou com bastante expectativa de receber algo aqui hoje? Glória a Deus. Você que já é membro aqui, você pode fazer aí, puxar no seu HD aí, no seu SSD, praticamente todas as ministrações ou temas que vocês ouviram aqui nesse altar ao longo desse ano. Então, minha mãe esteve ministrando, eu preguei bastante aqui, o apóstolo pregando também, e são vários temas que tocam o nosso coração, tem palavras que são bem diretivas para a nossa alma, de cura, de libertação, palavras proféticas, palavras de ensino, palavras que vêm reestabelecer princípios novamente do reino de Deus. E eu queria dizer que a palavra de hoje é uma palavra que, assim, se você se distrair, você vai se perder no raciocínio daquilo que eu quero compartilhar hoje. Então você precisa prestar bastante atenção. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. E de certa forma eu estou pensando vamos dar? Obviamente que eu não conseguiria ministrar tudo acerca desse tema hoje aqui, é muito pouco tempo. Uma outra parcela, quem for fazer o Silce vai ver eu ministrando esse tema, vai ser um pouquinho diferente esse ano. Mas de alguma maneira eu quero tratar de um assunto bem importante para a igreja, para o tempo que a gente está vivendo hoje. E é uma palavra que é muito confrontadora, amém? Então, ao mesmo tempo que nos confronta, traz bastante clareza e luz acerca de alguns textos assim que muitas vezes a gente não consegue entender na Bíblia, e entender realmente o preço de um discipulado, o preço de ser um discípulo de Jesus. Então, anote esse tema antes de orar com vocês. O título da mensagem de hoje é o preço de ser um discípulo de Jesus. O preço de ser um discípulo de Jesus. Então essa é uma palavra que vai começar doendo, no meio vai descer amarga, mas no final vai terminar tudo bem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estão rindo aí já, gente. Mas é bem importante avisar isso, e prestem bastante atenção. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa, feche seus olhos aí também. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo privilégio e a oportunidade que temos de nos reunirmos em família aqui hoje. Pai, nós estamos aqui não apenas com os nossos corpos, mas com o nosso coração, com a nossa mente, prestando um culto ao Senhor, Pai. O nosso desejo como igreja é que o Senhor seja adorado aqui nessa noite. Tenho certeza que o Senhor já está sendo adorado desde o começo desse culto. E o nosso desejo nesse momento, Espírito Santo de Deus, é que a sua palavra venha nos ensinar ainda algumas coisas que nós não entendemos. Pai, que a sua palavra venha nos confrontar se isso é necessário, que a sua palavra venha trazer verdades para nós, que a sua palavra venha descortinar os nossos olhos e a gente consiga enxergar talvez coisas que ainda a gente não enxergou. Pai, o nosso desejo é que a sua palavra gere uma transformação nos nossos corações. O nosso desejo é a cada dia te agradar cada vez mais. O nosso desejo é sair daqui diferente da maneira que nós entramos, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Nós declaramos que qualquer plano do inimigo, qualquer plano das trevas para trazer cansaço, trazer sono, distração, é desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, batize os nossos corações e esse ambiente, Pai, com santo temor pela sua presença. Com santo temor pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio, Pai. E que o mesmo Espírito que já estava habitando aqui no meio dos louvores continue em nosso meio, ministrando os corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos lá, gente. Eu quero te convidar. Esse texto eu quero que você acompanhe bem. Os demais textos eu vou falando, você pode anotar. Tem um texto precioso que está em 2 Coríntios, capítulo 8, é o versículo 1 até o 5. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Se você está sem aí no seu celular, você pode acompanhar aqui também. A palavra de Deus diz assim:
Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Esse é um texto precioso. Esse é um povo a quem o apóstolo Paulo ele faz aqui uma menção honrosa, não apenas pelo elogio, mas pela atitude desses santos irmãos. Esses irmãos estavam numa situação de dificuldade, de falta naquele momento, de necessidade, e provavelmente por essa razão não envolveram essa igreja numa mobilização que o próprio apóstolo Paulo, seu ministério, estava fazendo para um levantamento de recursos que ia ser destinado lá para os irmãos da Judéia. Então eles estavam levantando em várias igrejas, da igreja da Galácia, de Áquia, um grupo de pessoas para levantar recursos para enviar lá para o pessoal da Judéia. E de alguma forma eles deixaram essa igreja aqui de fora, porque eles estavam passando ali por um período de necessidade e de falta. Agora, eu não sei se foi uma boa ideia ou uma má ideia, né? Mas os irmãos se sentiram talvez assim: puxa vida, eu faço parte do reino de Deus, eu quero me envolver com as coisas do reino de Deus. E embora eles estavam ali num período de bastante falta, jamais eles queriam deixar de fazer parte e de participar daquilo que o Senhor estava fazendo sobre a terra naquela região, sobre a vida daquelas pessoas. Então, o contexto aqui, a gente pode usar esse texto e meditar nesse contexto em algum outro momento, é que faz parte da igreja de Cristo, em alguns momentos, ter projetos específicos de levantar recursos para aplicar no ministério, no reino. Nós vamos fazer daqui uns dias isso aqui na igreja, porque nós vamos transicionar, nós vamos para um outro local, nós precisamos investir muitas coisas lá. Mas o importante que eu e você precisamos analisar aqui nesse texto, e você precisa frisar aí na sua anotação, é o versículo 5. Então, entenda o cenário aqui. São irmãos que estavam passando uma necessidade, ali um grupo de santos irmãos, uma igreja. Mas, no versículo 5, eles diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então repitam comigo: entregaram-se ao Senhor. Então, conforme eu falei, o grupo, a liderança talvez pensou: puxa, não vamos envolver essa igreja porque eles estão passando por um período de necessidade. Mas na verdade, se foi isso que aconteceu, foi uma decisão bem errada, porque o texto diz algo completamente contrário a isso. Eu vou ler novamente do versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existia uma extrema pobreza naquela igreja ali, naquele povo. Transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Então vamos entender o cenário aqui. Eles entregaram tudo aquilo que eles possuíam e até além daquilo que eles tinham. Então tudo que eles possuíam, eles entregaram. Os seus dízimos, as suas ofertas, casa, terreno, tudo que eles podiam. E eles foram além do que eles podiam. Amém? Todo mundo compreende isso? E foi por iniciativa própria. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então, o que aquele povo que estava passando muita necessidade, falta, fez? Por mais que eles não tinham tantos recursos, eles pensaram: jamais eu quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu jamais quero não participar
desse projeto precioso que é enviar recurso lá para o pessoal da Judéia. Isso é precioso demais. Por mais que eles não tinham recurso, eles pensaram: eu não quero ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. E o que eles falaram lá com o apóstolo Paulo e com a equipe? Insistentemente: por favor, apóstolo Paulo, não nos deixe de fora. Por favor, não deixe a gente de fora desse projeto. Por mais que vocês pensem que nós não podemos nos mobilizar também e mandar recursos, nós não queremos deixar de fazer parte disso. Então, eles, de uma forma muito generosa, de uma forma rica, doaram tudo que tinham, tudo aquilo que possuíam, e foram além daquilo que possuíam. Eu não consigo imaginar o que é além. Talvez eles começaram a conversar com conhecidos, com pessoas perto deles, familiares, não sei. Olha, existe algo, nós vamos enviar um recurso para lá. Deus está fazendo algo sobre a terra, temos uma missão a cumprir. Participa disso, existe uma recompensa eterna para você. Eu acho que eles começaram a movimentar parentes, começaram a movimentar pessoas, mas o texto está dizendo que eles foram além daquilo que eles tinham. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai frisar aqui no versículo 5, uma entrega, uma oferta sublime, muito maior do que talvez da tudo que eles tinham e até além daquilo que eles tinham de forma material. Diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe, queridos, muitos na vida cristã levam um tempo para entender tal princípio que nós podemos pensar daqui. A maior oferta que alguém pode fazer não é ofertar para o Senhor um carro, uma casa, muito recurso, muito dinheiro. Mas na verdade a maior oferta que alguém pode fazer e deve compreender que precisa ser feita é entregar sua própria vida ao Senhor. Então, ali o apóstolo Paulo começa a escrever o cenário daquele povo. Eles tinham muita pobreza, falta de muitas coisas. Então, primeiramente, eles pegaram, olharam os bens materiais, tudo que eles possuíam, porque entendam uma coisa: toda atitude de adoração não é só uma oração, não é só algo que acontece dentro do nosso interior. À medida que nós pegamos nas coisas que têm valor para nós e ofertamos ao Senhor, é o aferidor de medida, se realmente é para entender quem é Senhor sobre as nossas vidas. Então toda atitude de adoração normalmente é acompanhado de algum recurso. E a gente vai ver isso ao longo de quase toda a Bíblia. Sempre está envolvendo algum tipo de recurso junto. Então todas as vezes que você semeia, embora hoje não é esse tema, mas todas as vezes que você é generoso, oferta, semeia, dizima, é um ato de adoração. E você tem que sempre lembrar isso. Mas o que nós aprendemos aqui é que você entregar a sua vida completamente para o Senhor é a maior oferta que alguém pode fazer para Deus. Amém? Posso ouvir amém? Entregaram-se ao Senhor. Nós precisamos depositar todas as nossas forças nesse nível de entrega e de doação. Amém? Então, embora você faça suas ofertas, você é generoso, você semeia, e tudo isso faz parte e é um atributo do caráter do discípulo de Jesus. Você precisa ter a consciência que uma vez que você decidiu seguir Jesus, você precisa entregar a sua vida por completo para o Senhor. Nós precisamos entender que a partir do momento que você se disponibiliza e decide ser um discípulo de Jesus, você não tem mais direito de viver para si mesmo. Eu vou repetir isso. Eu e você precisamos compreender que se nós decidimos ser um discípulo de Jesus, eu e você não temos mais de direito de viver da maneira que a gente acha que deve viver, e nem viver para nós mesmos. A nossa vida pertence a Deus, e agora 100% da nossa vida vai ser gasta para Jesus. Nós vamos queimar a nossa vida por Jesus. Amém? Posso ouvir um amém bem empolgado aqui? Se você decidiu ser um discípulo de Jesus, você não pode viver mais para si mesmo. E esse versículo 5 enfatiza exatamente isso. Eles se entregaram ao Senhor. Não apenas os recursos que eles tinham e mais daquilo que eles tinham, eles entregaram, mas eles entregaram a sua própria vida ao Senhor. Então, se você é um discípulo de Jesus, não tem como desassociar essa realidade, amém? Você precisa entregar a sua vida. Essa é a maior oferta que a gente pode fazer para o Senhor. E muitos, infelizmente, se desconectaram ou não têm um entendimento desse princípio tão profundo. E eu creio que é um tempo que
Deus está descortinando, o Espírito Santo está ministrando a igreja dele, está recalculando a rota de muitas pessoas, para começar a fazer um cálculo do que custa seguir a Jesus. Porque existe um preço, existe um custo. E o evangelho raso que tem sido ensinado hoje, em muitos lugares, é uma mensagem completamente herética, é heresia, que ensina que você não precisa viver uma vida de devoção, é uma pregação que te ensina e te fala que não existe um custo para seguir a Jesus, para servir a Deus. Existe um custo, e a gente não pode deixar de pregar e de ensinar isso, amém? Então aqui, esse povo maravilhoso, eles nos ensinam algo, eles deram a si mesmos. O maior nível de oferta ao Senhor é darmos a Deus as nossas próprias vidas, amém? Glória a Deus. Essa entrega vai muito além de uma oração entregando a sua vida para Jesus. Essa oferta vai muito além daquilo que talvez você fez um dia de receber, está num culto, alguém faz aqui um apelo e você levanta a mão e diz: eu aceito Jesus. Tudo isso faz sentido, é o início de uma caminhada. Mas se você decidiu ser discípulo de Jesus, você tem que ter uma consciência hoje: eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu preciso entregar minha vida completamente para o Senhor. E isso vai mudar toda a sua vida. Isso vai mudar muitas coisas na sua caminhada e na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes a igreja não entende o quão sério é isso. É muito sério. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 13, em João 15, 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que a maior expressão de amor é a disposição de entregar a sua própria vida. Amém? Então em todo tempo, essa é a linguagem, em muitos textos, em muitos momentos, Jesus vai falar sobre você entregar a sua vida por completo para Ele. Em outras palavras, né, a gente pode ver o relacionamento que nós temos com Deus. Existe uma base, que é o primeiro mandamento, que nós vamos amar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E tal atitude de amor, tal expressão de amor, ela não pode vir sem o ato de você entregar a sua vida. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso: ofertar a sua vida e você morrer para você mesmo, entregar você mesmo para o Senhor. É quando você chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, Tu és meu dono, eu pertenço a Ti, então a partir de hoje eu me tornei um discípulo. Então tudo que eu faço, não existe mais a minha opinião, é a sua opinião. Todos os meus atos, os meus movimentos, tudo aquilo que eu vou fazer vai ser norteado pela palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. É sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, diz assim: como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Obviamente que aqui o que dá o tom nesse versículo é essa frase: por amor de Ti. Então fala assim: por amor de Ti. Então nós morremos, esse texto está dizendo que nós morremos todos os dias para nós mesmos, por amor a Deus. Obviamente que não é, esse texto não está dizendo de uma forma literal, você não vai ficar morrendo e ressuscitando, embora existam exceções das exceções. Nós conhecemos pessoas que morreram e vieram ressuscitar. Tem um pastor, salvo engano, acho que é Paulo Canuto, ele tem uma experiência muito forte referente a isso. Eu acho que foi 2 ou 3 vezes que ele morreu e ressuscitou. Mas, dada essas experiências que são exceções, você não morre e ressuscita todo dia, sim ou não? Então está falando de eu e você morremos para nós mesmos todos os dias. Por amor a quem? Por amor a Deus. Por amor a Deus. Nós morremos todos os dias para nós mesmos. E existem alguns problemas que nós enfrentamos, não é porque o governo que está aqui no Paraná ou no Brasil é de esquerda. Enfrentamos alguns problemas não porque traíram você. Enfrentamos alguns problemas muitas vezes que não é por causa da economia. E nós temos, o homem tem essa facilidade de terceirizar sempre a culpa, sim ou não? Começa a acontecer coisas na nossa vida, a gente começa sempre a terceirizar e olhar quem fez algo para nós, mas nós temos uma dificuldade de olhar para nós mesmos. E muitas vezes, muitos dos nossos problemas é porque nós estamos ainda muito vivos. Nós estamos muito vivos. E nós não estamos seguindo o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8. Nem por amor
nós morremos todos os dias para nós mesmos. Então, quando a palavra de Deus fala em quem é o verdadeiro discípulo, quais são os critérios para você se tornar um discípulo, a régua sobe, sim ou não? A régua sobe muito. E o que nós não podemos correr o risco é brincar de ser discípulo. Porque o que a palavra de Deus coloca são princípios inegociáveis e que são características que ou alguém tem ou não tem. Então, se você crê que você é um discípulo, a ideia dessa palavra hoje é mexer com você, é talvez fazer você pensar como que você está vivendo e se você tem que realmente hoje se colocar diante do Senhor e recalcular essa rota e pensar em tudo que você já viveu ou da maneira que você está vivendo. Talvez você é alguém que simpatiza muito com tudo que Jesus faz. Talvez você é um simpatizante do Evangelho, da igreja. Você gosta de tudo que você escuta dentro da igreja, mas talvez ainda não se tornou um discípulo de Jesus. E o desejo do Senhor é que a igreja dele seja tomada de homens e mulheres que se tornem discípulos dele. Amém? Não pessoas que se relacionam por aquilo que ele pode entregar. Não é a característica de uma multidão que se movimenta onde tem barulho, aonde tem festa, só para poder obter alguma coisa de Jesus. Mas o discípulo é aquele que vai para Jesus e fala assim: como que eu posso fazer as mesmas coisas que você faz? Como eu posso ser usado para tocar essa nação? Como que eu posso ser usado para abençoar e edificar a vida dos meus irmãos? Então a régua sempre está subindo quando nós falamos sobre discípulo de Jesus. Agora tem um texto bem importante que nós vamos ver aqui em 2 momentos. Eu estou sendo assim bem rápido para eu cumprir com o horário aqui, tá bom? Se tiver meio rápido assim, cutuca alguém, fala com a pastora, fala um pouquinho mais devagar e tal. Amém? Tem um texto que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Depois a gente vai ver mais versículos desse texto, mas por enquanto Lucas 14, 25 a 27. O texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então vão entendendo, gente, que em todo momento que Jesus está falando sobre ser discípulo ou não, ele não coloca uma simples condição, mas existe exigências. Jesus não vem colocando opções para você, olha, você pode ser um discípulo nível A, nível bronze, nível prata, nível ouro. Então, se você faz isso aqui, você vai para esse nível prata. Se você está vivendo dessa maneira, você vai para o nível bronze. Ah, se você está fazendo isso, você vai... Não existe isso. Não existe condicionais, mas existe exigências que é bem diferente uma coisa da outra. Ele exige coisas de mim e de você, se nós desejamos ser discípulos dele. E diz assim no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, em muitos textos, na linguagem de Jesus, na pregação de Jesus, ele está falando sobre morte, sobre cruz, de você carregar a sua cruz todos os dias, que tem totalmente a ver com o texto que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, e você vai fazer isso por amor a Deus, você vai morrer para si mesmo todos os dias. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E essa linguagem de cruz, de crucificação, de morte, está tudo uma coisa conectada na outra, e nós podemos ver isso aqui em alguns textos. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: pois quanto à lei estou morto. Paulo falando. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Olha só que interessante, que grande revelação que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele morreu no meu lugar e no seu lugar, sim ou não? E olha que atitude completamente madura e espiritual que aquele povo que estava passando necessidade, eles tiveram.
É interessante que Paulo começa elogiando eles, depois ele fala do cenário de pobreza que eles estavam vivendo, depois ele mostra o que eles insistiram em participar, e eles ofertaram, semearam, doaram, mas lá no final o texto vai dizer que eles entregaram a si mesmos, pela vontade de Deus. Eles entregaram suas próprias vidas para o Senhor. E essa precisa ser a mensagem que chega em mim e em você. Eu olho para a cruz, eu entendo o que Jesus fez por mim, e na mesma medida que Ele nos amou, eu, em demonstração de amor, conforme Romanos capítulo 8, eu decido entregar minha vida todos os dias, crucificar a minha carne todos os dias, por amor a Deus. Mas por que, pastor? Porque Ele nos amou primeiro. O maior ato de amor que você pode demonstrar para o Senhor é entregar sua própria vida por completo para Ele. E muitas vezes essa fala parece uma fala simplista, mas, gente, de verdade, você morrer para si mesmo todos os dias e entregar sua vida por completo para o Senhor, vai te custar muitas coisas. Porque no reino essa é a matemática. Nós ganhamos muitas coisas, mas nós perdemos muitas coisas. A pandemia ficou clara. Quando menos pisquei os olhos, eu perdi 2 dias. Como que a gente não perde coisas nessa vida? Eu já perdi bens materiais. Eu já recebi nãos na minha área profissional. Como que nós não perdemos coisas na nossa vida? E você decidir seguir a Jesus Cristo, nós vamos perder muitas coisas. E nós teremos que renunciar muitas coisas por amor a Deus. Porque para eu e para você seguirmos os passos de Jesus, sermos usados por Jesus, termos uma mente santificada e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu faço parte da igreja de Cristo, usa-me a mim e me envia, nós teremos que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. E nós já vamos chegar lá. Amém? Então aqui nesse texto que eu acabei de ler sobre Gálatas, Paulo está falando sobre morrer para algo e viver para algo diferente. E nesse processo ele fala da crucificação. E crucificação significa execução. Repitam comigo: execução. Então todas as vezes aqui, que não é apenas em um texto, quando Jesus está falando sobre tomar a cruz, ele está falando de se dispor em caminhar ao local da execução. E eu já falei algumas vezes aqui, né? Muitas pessoas não têm o entendimento do que seria essa cruz. Então as pessoas associam uma cruz a algo ruim, embora realmente, se você olhar de forma literal, uma cruz ela não é boa. Porque nesse contexto, nessa época, era muito comum pessoas que eram julgadas, elas carregavam uma cruz, elas eram crucificadas pelos seus atos, né? Pela sua condenação. Então era muito comum. Hoje nós vemos, né, muitas pessoas são presas, vão para a cadeia. Existem em outros países outras maneiras de condenar, né, e que não vem ao caso. Mas era muito comum naquela época pessoas que foram condenadas serem crucificadas. Então o ato de você pegar a sua cruz, e isso acontece até mesmo com Jesus. Eu quero ler um texto com vocês que vai mostrar isso. Quantos lembram que Jesus ele carrega a sua cruz para o lugar de execução? Todos lembram disso? Obrigaram Jesus a carregar a cruz. Então quando Jesus ele sai do lugar que ele foi sentenciado à morte, ele vai com essa cruz até lá o Calvário, que é conhecido como Gólgota. Quem lembra o que acontece? Provavelmente porque ele sofreu demais, provavelmente ele não tinha nem forças para carregar aquela cruz. Aparece uma pessoa lá abençoada no meio do caminho que o ajuda a carregar essa cruz, sim ou não? E tudo aquilo que a Bíblia não traz com tanta clareza, a gente não pode dar tanta certeza, mas o que a gente sabe é que alguém ajudou Jesus a chegar até o lugar da execução. Então é uma coisa que eu sempre digo, gente: poxa, mas que humilhação Jesus carregar a sua cruz até o lugar do Calvário. Já não basta aquilo que ele sofreu no momento da crucificação, ele estava passando por um caminho e todas as pessoas vendo ele carregar aquela cruz com a ajuda daquele homem, provavelmente ele já todo ferido, todo machucado, sofrendo. Mas o ato de Jesus carregar essa cruz, ele estava passando uma mensagem. Embora todo mundo sabia que ele tinha sido condenado, ele, Jesus, ele condenado, estava mostrando de forma pública, expressando a condenação dele.
eu estou sendo condenado, estou levando a minha cruz para o lugar da crucificação, aonde é lá o Gólgota, o Calvário. Então, ele estava expressando para todo mundo, de maneira pública, eu fui condenado. E da mesma maneira, quando eu e você precisamos tomar a nossa cruz, sacrificar a nossa carne todos os dias, não é algo escondido aqui no nosso interior, mas as nossas atitudes vão expressar de maneira pública, eu decido tomar a minha cruz, carregar a minha cruz e crucificar a minha carne todos os dias. Você consegue ver as marcas de quem é um discípulo de Jesus? Sim ou não? Você chega perto de pessoas que é perceptível ver o nível de unção dessa pessoa, o nível de entrega dessa pessoa, e que é uma pessoa que já morreu para si mesma, e que não tem vergonha de falar, olha, eu errei. E o que a gente mais vê hoje é líderes e pastores não vivendo dessa maneira, porque eles querem preservar a sua reputação, seu nome, o seu falso legado, e deixam de se expor para as pessoas. Isso é um ato de orgulho, não é de humildade. Então a marca do discípulo de Jesus, que carrega a sua cruz, ele vai expressar de forma pública, eu pertenço a Deus, eu estou sacrificando a minha carne todos os dias, eu decidi carregar essa cruz, e negar a mim mesmo todos os dias, por amor a Deus, por amor a Deus. Isso fala de uma vida sem reservas, isso fala de uma vida que muitas vezes vai se colocar de forma vulnerável, falar, irmãos, eu errei contra a igreja, líderes, eu pequei contra Deus, irmão, eu pequei contra você, eu estou negando a mim mesmo hoje, eu decidi morrer a mim mesmo, eu nem queria estar aqui falando com você, mas por amor a Deus, eu estou aqui expondo a minha vulnerabilidade, eu pequei contra você. Isso fala de uma linguagem completamente diferente. As confissões de pecado saíram dos púlpitos das igrejas. Eu não lembro a última vez que o irmão que pecou contra o corpo de Cristo foi lá e se arrependeu e pediu perdão. Eu não lembro a última vez que eu vi isso. E pessoas pecam, sim ou não? Nós precisamos nos atentar às marcas de um verdadeiro discípulo. Meu Deus, nos ensine algo nessa noite, Pai. Então, tomar a nossa cruz não tem a ver apenas com uma decisão que tomamos, mas sim de um estilo de vida, que assumimos de morrer para nós mesmos e não mantermos isso em segredo, é tornar público, amém? Aleluia! Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34, diz assim, aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, perceba que em muitos momentos Jesus falou a respeito disso, sim ou não? Existem alguns textos, existem alguns assuntos que nós vamos encontrar um texto na Bíblia, 2 textos, 3 textos, 4, mas a ênfase de Jesus, o ministério de Jesus era arrependimento, era a morte, era morrer para si mesmo, se arrepender dos maus caminhos, para que tivesse uma vida de santidade com o Senhor. Mas olha só, aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Eu gosto de uma tradução que tem assim, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Aqui nessa versão diz assim, ó, então ele chamou a multidão de discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais uma vez nós estamos vendo palavras que nos levam a negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. Em outras palavras estava dizendo, se alguém quer ser o meu seguidor, meu discípulo, que esqueça os seus próprios interesses, negue-se a si mesmo todos os dias, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Então a vida de Jesus foi uma vida cheia, carregada de unção, mas ele vivia por um propósito, e ele sabia o que ia acontecer naquela cruz, e ele está dando um recado para os discípulos, ele está trazendo um recado para todo mundo que ele estava ali pregando, olha, se você quer me seguir, só tem uma maneira, você vai negar os seus próprios interesses, e você vai perder muita coisa ao negar os seus próprios interesses, você vai deixar de sentar em algumas mesas, você vai deixar de fazer alguns networks, você vai deixar de ganhar alguns dinheiros, você vai talvez deixar de ganhar algumas coisas que a terra pode promover e te dar.
Mas, se você decide me seguir, você vai viver o propósito que eu tenho para a sua vida. E Jesus foi enviado com um propósito específico aqui para essa terra, gente. É para resolver o problema do pecado. E Ele foi enviado para morrer no meu lugar e no seu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, o Filho unigênito. Ele foi enviado para morrer no nosso lugar. Ele veio para resolver um problema, e o problema era o pecado, que afastou o homem da presença de Deus. Então o primeiro Adão errou feio, mas o segundo Adão não errou, e ele veio resolver esse problema. Ele não nos prometeu 100% de felicidade todos os dias. Ele não nos prometeu sucesso em todas as áreas da vida sempre. Mas Ele nos prometeu: eu estarei com você todos os dias. Mesmo que você tenha problemas, dias difíceis, eu estarei com você. Eu vou enviar o ajudador, o consolador. Nada vai faltar para vocês, tudo que vocês necessitam, as suas necessidades serão cuidadas. Vocês serão assistidos por mim todos os dias. E a gente vai se esquecendo dessas coisas, gente. Porque as pessoas vão se movendo por aquilo que pode acontecer e os seus valores são apenas terrenos. Eu ainda não conquistei o meu carro, não conquistei minha casa, não conquistei minha profissão, não conquistei isso. E vai sendo aferidor de medida da maneira que ela se relaciona com Deus. E Jesus não veio resolver essas coisas, embora Ele cuide de todas elas. Ele veio resolver o nosso problema, que era estar afastado de Deus. E uma vez que eu entendi, recebi essa mensagem, eu recebi o prêmio da salvação. Enquanto o mundo está perdido, eu tenho Jesus comigo. E se acontecer alguma coisa antes do tempo, eu estarei com Ele, e eu vou passar a eternidade com Ele. Amém? Ser discípulo de Jesus, a régua vai lá para cima, gente. Vai lá para cima. Negue-se a si mesmo tem a ver com morrer para o eu, morrer para as nossas próprias vontades. E o homem, ele é completo, a carne, ela milita contra o espírito. O homem por si só, longe dos caminhos do Senhor, ele vive por ambição, em busca de poder, extremamente ganancioso, egoísta. Então na matemática do mundo deixa eu tentar desfrutar e conquistar todas as coisas que eu posso para mim. Ele não pensa no próximo. E na linguagem do reino, se você é um discípulo de Jesus, se você não vive pelas suas próprias vontades, você vai pegar muitas vezes um recurso nas mãos e vai falar assim: isso aqui é melhor eu dar para o meu irmão do que para mim. Porque eu estou negando a mim mesmo, as minhas próprias vontades. A minha vontade é ficar com isso aqui para mim. Mas no reino de Deus é completamente diferente. E tais atitudes só mostram que a maior oferta que nós podemos fazer para Deus não foi feita ainda. Porque se você é alguém que já doou, ofertou por amor a Deus a sua própria vida, essas coisas, elas não seriam dificuldades para nós no nosso dia a dia. Aqui, as nossas relações, a maneira que nós nos relacionamos com a igreja, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, a maneira que nós nos relacionamos com o nosso dinheiro. Gente, pessoas dentro da igreja que já se acostumaram a uma vida de pecado, com certeza não são discípulos de Jesus. Com certeza. E essa palavra é para nos trazer um alerta e para talvez recalcular a rota de algumas pessoas. Amém? Aleluia. De acordo com Jesus, não há evangelho e não somos discípulos se não decidimos morrer, gente. Não somos discípulos se não decidimos morrer para nós mesmos. Agora você pode se perguntar: puxa, mas Deus é mau e Ele não quer que o homem viva a vida e tenha uma vida boa? Claro que Deus não é mau, né, gente? Deus é bom, e Deus é bom em todo tempo, sim ou não? Graças a Deus.
O que acontece lá no Jardim do Éden? Ele ordena Adão e Eva: olha, vocês podem desfrutar de tudo isso aqui, vocês podem comer de tudo. Eu estou dando para vocês. Vocês nem precisaram plantar para colher. Está aqui, ó, tudo à disposição de vocês. Só que vocês têm um fruto que vocês não podem comer aqui. E os benditos foram lá onde não podia, né? Então, onde que Deus ele é ruim e quer que a gente tenha uma vida desgraçada aqui? Jamais. Desde o princípio, Deus é bom. A bondade do Senhor dura para sempre. O favor de Deus nos alcança todos os dias das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, jamais terceirize e culpe Deus por alguma coisa que ainda não aconteceu na sua vida ou já aconteceu. Deus é bom em todo tempo. Amém? E Ele é tão bom que Ele deseja estar com você, e Ele envia seu único filho para morrer em nosso lugar e resolver o problema que existia do distanciamento do homem e Deus. Que o pecado, ele afastou, quebrou o relacionamento do homem e Deus. Então o primeiro Adão erra, mas o segundo Adão acerta. E ele resolve esse problema. Agora, princípios são estabelecidos e existem exigências para se tornar um discípulo. E na medida que eu vou compartilhando isso, eu quero que você vá se perguntando: puxa vida, será que eu tenho me colocado e eu me tornei, eu sou realmente um discípulo de Jesus? No Getsemane, Jesus ele faz uma oração muito conhecida. Ele diz: Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então o que eu aprendo com essa atitude de Jesus, que anular a nossa própria vontade, que nos coloca na contramão da vontade de Deus, é o caminho. Eu preciso negar a minha própria vontade. Naquele momento ali: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua própria vontade, a sua vontade. Sabe o que o próprio Jesus nos ensina? Que nós temos vontades próprias, sim ou não? Alguém já ficou meio nervoso que deu vontade de matar alguém? Gente, coisas acontecem, as relações são assim, sim ou não? Tem coisas que acontecem que muitas vezes quer matar o fulano, até mesmo dentro da igreja, fazem coisas que você fica irado, sim ou não? E muitas vezes sua vontade é lá e pecar e dar uns tabefe e ir para cima do irmão. Mas a Bíblia já nos alerta: ireis, mas não pequeis. Nós temos as nossas próprias vontades, mas é por isso que o convite de Jesus é negar a essas vontades, é alimentar o nosso espírito, porque o espírito milita contra a carne. E a decisão é: se você quer ser um simpatizante e alguém que admira Jesus, como até ateu admira Jesus, como pessoas, ou qualquer pessoa hoje admira Jesus como uma figura que pisou na terra e fez caridade, você vai viver segundo as suas próprias vontades. Mas se você decidir um dia ser um discípulo de Jesus, existe uma maneira de viver essa vida que nós estamos tendo aqui. Não tem outro caminho, amém, gente? Não tem outro caminho. E é interessante ver que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Jesus sofreu ou não sofreu, gente? Muito, médio, muito. E a Bíblia vai dizer: Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Então, os períodos de sofrimento de Jesus nada mais eram que a maneira pedagógica de Deus ensinar a obediência a Jesus. Então isso muda completamente a nossa perspectiva. Você vai começar a entender alguns dias difíceis de sofrimento que você tem. Pode ter certeza, Deus continua lá no seu trono, controlando todas as coisas, cuidando de nós. E existe até mesmo uma graça e uma beleza nos dias difíceis, que nos ensinam muitas coisas no dia do sofrimento. Sem sombra de dúvidas, os momentos das nossas vidas que a gente mais aprende e amadurece são com as situações complicadas. Quando tudo está indo bem, todas as coisas funcionando, de pouco tem proveito para tocar no nosso caráter. Mas quando as coisas estão muito difíceis, é a forma que Deus nos ensina muitas coisas. E a principal delas é dependência de Deus. Repitam comigo: dependência de Deus.
Porque chega uma hora que, tipo assim, nem a ajuda do irmão que está do lado faz efeito. Tem lutas tão grandes que você fala, cara, é só Deus. É só algo sobrenatural para tirar a dor que está dentro de mim. É só algo sobrenatural para resolver o meu problema. Sim ou não? Então, nesses momentos é quando as principais oportunidades para eu e para você se aproximar de Deus, para estar mais íntimo de Jesus. Amém? Aleluia. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos todos os dias. Repita comigo, todos os dias. É trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus e dizer não à nossa vontade. E qualquer tipo de vontade, todas as vontades. E isso é algo que eu e você precisamos visitar e revisitar e falar, Espírito Santo, muda a minha vida. Agora, recentemente, o apóstolo trouxe ali a série de mensagens da somatização, e quando ele vai falar do corpo, eu me lembro que ele falou uma frase. Eu falei, irmão, se você está sendo dominado pelo X-salada, quem dirá o diabo? Isso é domínio próprio. Tem alguém aqui falando que estava sendo dominado por algumas coisas, e eu tive que me arrepender dos meus maus caminhos. Eu entendi que eu sou um discípulo de Jesus e eu precisava negar minhas próprias vontades. Porque o principal objetivo das nossas vidas é fazer o nome de Jesus conhecido. É glorificar o santo nome do Senhor em tudo que nós fazemos. E se você começa a entender essas medidas, tudo começa a mudar na sua caminhada. Os valores que determinam a sua vida são os valores eternos, são os valores do reino. Não tem como desassociar uma vida com o Senhor sem uma vida de morte, de cruz e de renúncias. Nós não conseguimos compreender os mistérios de Deus. Aquilo que a gente acha muito bom, muitas vezes nem é muito bom para Deus. É uma das coisas mais difíceis da gente buscar no Senhor, é entender a vontade de Deus para nós em algumas áreas, sim ou não? Que dificuldade que é. Será que isso aqui é bom para mim? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo estudar isso? Será que eu devo trabalhar com isso? Será que eu preciso fazer isso? É difícil ou não é? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, fica muito mais fácil de receber dentro do nosso coração e o Espírito Santo ministrar no nosso coração daquilo que Ele espera, o que Ele deseja de nós, daquilo que nós podemos fazer, direções. Nós recebemos direções sem sombra de dúvidas, de uma maneira muito mais fácil, quando nós temos um estilo de vida de morte, quando nós já morremos para nós mesmos, quando nós não temos dificuldade de escutar o próprio Deus falando nas Escrituras. Isso é o que mais acontece. Tem gente que fala assim, ó Deus, ó céus, ó vida, Deus, como que eu vou resolver isso? Eu preciso resolver aquilo. Mas aquilo que Deus já está falando na sua palavra, ainda essa pessoa não obedece. Ela não consegue ouvir nem Deus na própria Bíblia. Quem dirá ouvir pessoas? Ainda está muito viva. As pessoas ainda estão muito vivas e não morreram para si mesmas. Morrer para si mesmo é você abdicar das suas opiniões, das suas próprias vontades. Dá um amém, gente. Dá um amém. Eu sei que desce amargo, mas dá um amém. Mateus capítulo 16. Vai dar tudo certo no tempo. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 27. Mateus 16, 24 ao 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, novamente, aqui, gente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver nessa versão aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Agora eu te pergunto, salvar a sua vida de quê, meu irmão? O que esse texto está dizendo aqui? Salvar a sua vida de quê?
Jesus está falando aqui? É salvar da sentença de morte, proposta por Jesus, e negar a si mesmo todos os dias, e morrer para este mundo, o morrer para si mesmo, se salvar da cruz. É isso que Jesus está falando. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então quem quiser a todo custo fugir de uma vida de cruz, vai perder a sua vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Então nós perdemos muitas coisas em decidir seguir a Cristo. Jesus está falando em outras palavras, não tem outro caminho. Se você quiser pegar um outro caminho, uma outra direção e fugir de uma vida de cruz, você vai perder a sua vida. Mas quem decidir por amor, entregar a sua própria vida e morrer todos os dias e dizer, eu digo sim para a cruz. Eu vou pegar a minha cruz e de forma pública, eu vou chegar até lá ao lugar do Calvário. E eu vou morrer todos os dias. Jesus está dizendo nessa noite, esse receberá a salvação. Esse terá uma vida eterna comigo. É aquele que não foge da cruz. É aquele que diz, sim, eu decido morrer para mim mesmo. Eu não sou tão bom quanto eu acho. Ainda não sou um bom colega, eu não sou um bom irmão, eu não sou um bom amigo, eu não sou um bom pai. Eu não sou um bom filho. Ainda eu peco contra Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. E discípulos de Jesus, homens que decidiram seguir a Jesus, precisam cumprir até o fim e honrar a aliança que tem com Cristo. Por isso que nós vivemos essa vida com o Senhor, negando nossas próprias vontades, mas para honrar uma aliança. É você estar em algum ajuntamento, em algum lugar, numa semana extremamente cansada e difícil, mas você fala, eu estou indo para lá, mesmo que o meu corpo não queira, porque eu tenho uma aliança com aqueles irmãos, eu tenho uma aliança com Jesus Cristo, e eu decidi não desviar da cruz, eu decidi ir para a cruz, e eu me nego todos os dias às minhas vontades, e eu receberei uma herança eterna, aleluia. É isso que Jesus está ensinando aqui. É por isso que nós cantamos de forma preciosa. Estamos perdendo, a gente tem cantado essa canção aqui, estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. A gente tem que ter essa revelação aqui, gente. Nós precisamos entender, ou somos discípulos ou não somos. E existem exigências. Quem quiser evitar a cruz, vai perder a sua vida. Mas quem decidir perder a sua vida por amor a Ele, a vida encontrará. E a promessa de Deus é que você não vai passar apenas a eternidade quando você morrer e passar daqui, mas você pode viver a eternidade hoje. Por isso que nós estamos perdendo e ganhando com alegria. A alegria de quem sabe que tem Jesus junto consigo todos os dias. É a paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo. Até mesmo seus familiares não conseguem compreender a paz que você vive em meio ao caos. Ter a consciência que Jesus está com você todos os dias é você ter 1 milhão de problemas e deitar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono. E o mundo não consegue compreender essa paz. O mundo está em guerra. A gente fica orando aqui toda segunda-feira e todos os dias a gente coloca a nação de Israel. O mundo está em guerra. E como ter paz nos dias que nós vivemos? É só pela graça de Deus. É só ter a consciência e a revelação. O Jesus que foi crucificado no madeiro ressuscitou. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano sobre tudo. E a esse Deus eu me submeto. Eu submeto a minha profissão, eu submeto a minha vida, eu submeto o meu relacionamento, eu submeto a minha vida pertence ao Senhor. Eu posso dar tudo que eu tenho, todos os meus bens materiais, eu nunca vou conseguir pagar na mesma moeda o que Deus fez por mim.
morrendo por mim e por você. A gente não consegue. A gente não consegue. Mas Jesus está trazendo uma mensagem para mim e para você que a gente não pode esquecer. Não fuja da cruz. Não desvie da cruz. Morra todos os dias para si mesmo. O que a cruz nos ensina é que a gente tem que amadurecer. As marcas de quem está morrendo todos os dias é que não fica tropeçando nos mesmos problemas sempre. Tem gente que casou, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e vive sempre nas mesmas discussões, nos mesmos problemas. A igreja de Cristo, os discípulos de Jesus são pessoas maduras, que vão amar o próximo, vão colocar o próximo como prioridade. Minha mãe nem sabia o que ia ministrar aqui, ela já deu uma puxada de orelha na gente aqui no começo da reunião. Um discípulo de Jesus, ele se move diferente, gente. 12 homens colocaram o mundo de ponta cabeça porque eles decidiram não se desviar da cruz. Não é porque eles eram os maiores e os melhores do mundo. Mas eles ouviram as palavras de Jesus e eles decidiram não se desviar da cruz. Porque eram pessoas completamente com problemas e com temperamentos e como eu e como você, sim ou não? Mas eles ouviram com muita atenção as palavras de Jesus e entenderam a mensagem do Evangelho. Negavam a si mesmos e foram viver o que Deus tinha para a vida deles. Amém? Aleluia. Não existe evangelho sem processo de morte. Para ter uma vida plena com Jesus, devemos aceitar essa proposta. Não tem outro caminho, gente. Se você pensou, puxa, para eu ter uma vida mais do que abençoada com o Senhor, para que eu venha prosperar em todas as áreas da minha vida, eu vou seguir uma lista de pré-requisitos. Eu sei que eu seria abençoado, gente, não é isso. Se você quer ter uma vida abençoada e prosperar em todas as áreas da sua vida, jamais desvie da cruz. A nossa vida é uma vida de renúncia. Não existe nenhum prejuízo em sacrificar e se entregar para Deus. Essa é uma frase que eu pus um asterisco aqui no meu bloco de notas, que serve para a minha vida. Sacrificar para Deus, viver uma vida para Deus, nunca terá um prejuízo. Nunca será um prejuízo, gente. A jornada da fé, essa caminhada com o Senhor, ela é perfeita, amém? Agora, para a gente já indo para o final, eu e você precisamos fazer um cálculo. Nós precisamos fazer um cálculo. Jesus, ele nunca obrigou ninguém a ser discípulo, sim ou não? Jesus não obriga ninguém a seguir ele, sim ou não? Eu gosto das palavras de Jesus, quem quiser. No ministério de Jesus, muitas pessoas criam nele e outras não. Em vários momentos ele explicou e disse isso. Sempre vai existir, gente, pessoas que vão receber a mensagem do Evangelho e vão dizer sim para Jesus, e outras vão receber a mensagem do Evangelho e vão dizer não para Jesus. Mas nem por isso a gente vai deixar de pregar para todo mundo, amém? Aleluia. Agora, eu e você precisamos fazer um cálculo. E é isso que a gente vai fazer nessa noite. Minimamente você refletir se você já fez esse cálculo um dia, ou se por algum motivo você não aprendeu da maneira correta e você não fez um cálculo. E que cálculo que é esse? Eu e você precisamos fazer um cálculo. Vamos voltar a um texto que a gente leu. Lucas 14, 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus, ele deixa bem claro um nível de entrega e de submissão a ele, para aqueles que desejam se tornar discípulos. Vocês conseguem enxergar isso também? Agora, é claro que nesse texto, Jesus não está anulando o fato de você amar a sua família, sim ou não? O nosso Deus, ele é perfeito, ele não se contradiz. Todas as coisas são perfeitas, a sua palavra é perfeita. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Não é que você vai ser alguém inconsequente, negligente e que vai abandonar em algum momento a sua família. Sem sombra de dúvidas, você deve amar a sua família. A nossa família é o nosso primeiro ministério. Mas o que Jesus está fazendo? Ele está trazendo uma história, um contexto que ia ser muito claro para os discípulos entender. Qual é o nível de relacionamento e de amor, a expressão do amor de um pai para com um filho, de um filho para com a mãe, de uma mãe para com um filho, filho para o pai. É um nível de amor que a gente não consegue mensurar, sim ou não. Então, olha como Jesus sobe a régua. Ele traz um exemplo da maior expressão de amor, que é um amor do relacionamento familiar. E ele sobe a régua lá em cima, ele falou, tá vendo essa expressão de amor, esse nível de amor? O que ele está querendo ensinar para mim e para você? É que ele precisa vir em primeiro lugar. O nível de amor, o amor que eu vou expressar para com o Senhor, o meu relacionamento, o nível de relacionamento que eu vou ter com Jesus, precisa estar acima desse amor expresso de uma família, de pai, de mãe, de filhos. Então, eu não vou abandonar a minha família, mas eu tenho que compreender, eu amo Jesus mais que a Fernanda, eu amo Jesus mais que o meu pai, eu amo Jesus mais que a minha filha. Ele sempre virá em primeiro lugar. Quem dirá as demais coisas? Jesus tem a primazia, Ele está no primeiro lugar na minha vida. Não tem como mensurar esse lugar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele deixa muito claro para eles ali a entrega e amor que o discípulo precisa ter. É um amor incondicional. É acima de um amor de filhos, de cônjuge. Colocar Deus em primeiro lugar, sempre. É uma exigência de Jesus e não uma condição. Você está entendendo? É uma exigência. Se você não faz isso, você não é meu discípulo. E o que a gente vê muitas vezes? As pessoas são apaixonadas pela terra. É uma dificuldade de negar a si mesmo e se movem pelos prazeres da terra. Agora, quem não chegar nesse nível, a régua é alta. Deus vem na frente de todas as coisas. O nosso amor, a intimidade que nós temos com o Senhor, a nossa relação, precisa ser nesse nível. Deus está acima de todas as coisas. A minha vida pertence a Ti, eu não tenho mais vontade, eu me nego todos os dias. E eu decido te seguir, Jesus. E morrer todos os dias para mim mesmo, matar a minha carne. Eu não vou desviar da cruz. Gente, deixa eu falar. Existem pessoas dentro das igrejas que amam mais o dinheiro do que Deus. As pessoas amam mais o Instagram do que Jesus. As pessoas amam mais o marido do que Jesus. Elas amam qualquer coisa mais do que Jesus. E está tudo bem, ok. Mas o evangelho precisa chegar nessas pessoas. E um dia elas precisam decidir se elas querem ser um discípulo de Jesus ou não. Porque a exigência é muito alta. Ou ele vem em primeiro lugar, ou você não é um discípulo. Gente, olha, roubos nas igrejas, sonegando impostos. Como que eu vou olhar para uma pessoa e achar que é um discípulo de Jesus? Amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, não amam a Jesus. Tocam em crianças, batem nas esposas, traem o cônjuge todos os dias na internet. Não são discípulos de Jesus.
Agora essa palavra é para mim e para você sempre fazer essa reflexão e visitar isso todos os dias. Porque se a gente não visitar todos os dias, a gente corre um risco de não ser um discípulo de Jesus, de não seguir essas exigências e se tornar apenas um simpatizante das coisas que Jesus faz. E isso não pode acontecer. Amém? Aleluia. Agora, aqui na sequência de Lucas 14, Jesus continua ele pregando, através de duas parábolas, ele leva a régua mais para cima ainda. Preparados? Firme e forte? Nós vamos fazer um cálculo aqui. É um cálculo, se realmente a gente é discípulo e se a gente vai ser discípulo até o fim. É um cálculo que a gente está fazendo, que a Bíblia, a palavra de Deus, impõe para mim e para você. Então aqui, um pouquinho mais para frente, lá no versículo 28, a gente vai ver duas parábolas. E Jesus usa duas parábolas para estabelecer aqui mais um padrão altíssimo. Versículo 28 ali de Lucas 14 diz assim: qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de determiná-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí na sequência, no versículo 31, ele vem por uma outra parábola. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com ele 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, agora a gente precisa analisar aqui. Então deixa eu explicar um pouquinho essas duas parábolas. Embora a gente tenha várias aplicações a respeito disso, principalmente a primeira, eu costumo aplicar em muitas coisas que a gente vai fazer na nossa vida. É uma transição, é um projeto. Você precisa, de uma forma natural, fazer um cálculo. Então nós vamos transicionar, a gente precisa sentar e fazer um cálculo. Se essa transição, tudo aquilo que nós vamos fazer, a gente vai conseguir completar. Se a gente vai ter recurso, se a gente vai ter pessoas suficientes para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque nós não podemos ser envergonhados de não calcular no começo da empreitada e no meio dela não conseguir concluir. Então isso é um ensino para mim e para você, para que a gente possa aplicar em todas as coisas da nossa vida. E da mesma forma, o que Jesus está fazendo aqui é se você faz esses cálculos para qualquer coisa natural, a gente vai precisar aplicar esse cálculo na nossa vida espiritual. Aqui ele traz uma outra parábola, e está falando aqui sobre 2 reis, e está falando sobre guerra, e fala de você calcular antes e ter um discernimento. Poxa, eu vou guerrear, eu vou mandar um exército para lá, mas deixa eu fazer um cálculo, deixa eu analisar bem, será que eu vou ser vencedor? Não, acho que muitas vezes é mais fácil, deixa eu enviar alguém lá com a bandeira de paz, e não tem como vencer aquele exército. Então você tem que agir de forma estratégica, você tem que fazer um cálculo. Mas olha o que diz aqui no versículo 33. Aí Jesus ele traz essas duas parábolas e diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, repitam comigo, tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, com essas duas parábolas, Jesus está nos ensinando algo muito precioso. Assim como no natural se lança um empreendimento, você não vai se lançar no empreendimento sem antes calcular. Sim ou não? Não vai. Pelo menos não deve. Calcular o preço que custa tal obra. Se você quer ser o meu discípulo, você deve sentar e calcular o custo. Porque se você acha que não dá conta, é melhor nem começar. Se de forma natural você faz um cálculo antes do empreendimento, você tem que sentar e fazer o cálculo do custo que é servir a Jesus e ser o meu discípulo. Porque eu desejo que você seja meu discípulo, diz Jesus, é isso que ele está falando aqui. Mas eu quero que você chegue até o final. E você tem que calcular o preço que custa ser meu discípulo.
Então, em todo momento, Jesus está levantando a régua. E eu e você precisamos, em algum momento, calcular e fazer esse cálculo aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você vai entrar nisso, entre e vá até o fim. Entre com a mentalidade correta. Não existe problema em desfrutar das coisas dessa terra. Mas nós precisamos compreender que Deus, em alguns momentos, nos pedirá algumas coisas. A minha pergunta, tenho só mais um versículo aqui no final, em algum momento você fez esse cálculo? Ou você só foi envolvido pelas coisas da igreja, você aceitou Jesus e você foi tocando a sua vida, mas talvez em nenhum momento você teve tanta revelação do que Jesus fala acerca do discípulo, e você não fez esse cálculo, porque fazer esse cálculo determina a maneira como nós vivemos. É não se desviar nunca da cruz, é negar a si mesmo todos os dias. E é interessante ver que Jesus falou muitas vezes em morte, em negar a si mesmo e carregar sua cruz, sim ou não? Só que agora ele usa duas parábolas, e o que eu entendo, por que ele está usando duas? Porque ele está dando uma ênfase, para que todo mundo que estivesse escutando entendesse, bem claramente. Ele não usou uma, ele usou duas. Da mesma forma, eu e você precisamos fazer esse cálculo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Interessante que o versículo 33, ele não tem tão a ver com as duas parábolas. Mas as duas parábolas, Jesus está ensinando, faça um cálculo. Da mesma maneira que a gente calcula qualquer projeto que nós temos, se nós vamos conseguir concluir até o final. Eu e você precisamos fazer um cálculo. E aí ele vem com essa pedrada. Da mesma forma, qualquer de vocês, ou seja, o que é da mesma forma? Já fez o cálculo? Fez o cálculo? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui fica um pensamento, eu quero explicar algo para vocês, que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. O que Deus vai pedir de mim? O que eu devo renunciar? Alguém já se perguntou isso? Uma vida com Jesus, nós ganhamos muitas coisas, sim ou não? Paz em meio à guerra, segurança em dias difíceis, uma paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo está maluco, a gente tem paz. A gente tem a garantia que Deus cuida dos nossos filhos, da nossa casa. Nós temos um Deus que está conosco, que é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos exércitos. A gente ganha muitas coisas. A gente recebe o prêmio, a salvação e a garantia que estaremos com Ele na eternidade, se assim decidimos seguir os passos de Jesus. Agora, de uma forma muito particular, Jesus vai se relacionar com você e comigo de formas diferentes. E muitas vezes na caminhada Deus vai pedir algumas coisas para o Alisson, talvez que não pediu para mim, e que não vai pedir para mim. Como Ele vai pedir talvez algumas coisas para o apóstolo que não foi para mim. Mas não tem como desassociar a renúncia de uma vida de discípulo. Não tem como desassociar a renúncia do evangelho. Porque todos os textos que nós lemos está falando em negar a si mesmo, é abrir mão das suas próprias vontades. Então só o fato de você abrir mão das suas próprias vontades, você terá que renunciar muitas coisas. Porque a linguagem no reino, e uma vez que você se torna discípulo, ela muda completamente. Não é, nossa, que vontade de estudar isso. Não, Deus, o seu nome vai ser glorificado se eu estudar isso. Essa é a sua vontade para mim. É isso que o Senhor tem para mim. Deus, eu devo morar nesse lugar? Será que é o momento de eu comprar essa casa? Você entende que a linguagem muda completamente? Deus, será que é o momento de eu dar início a esse empreendimento? O seu nome vai ser glorificado com isso? A linguagem muda completamente. Você se torna alguém totalmente submisso ao Senhor. E sem sombra de dúvidas, você vai perder algumas coisas que a terra pode te dar, mas que talvez afastariam você da presença de Deus. Agora, isso é algo muito particular. Ali ele está dizendo,
não renunciar a tudo que possui. O que é tudo, gente? Tudo. Tudo. Olha para a sua vida e pense no tudo. Isso é algo que acontece dentro do nosso coração. É quando você diz: Deus, Tu está em primeiro lugar, acima de tudo que eu tenho e possuo. Ele está acima de todas as coisas, acima de tudo. Porque imagine que se por algum momento você perdesse tudo que você tem, o que sobraria? Você ainda ia se manter bem, porque você colocou Deus em primeiro lugar. As suas motivações precisam estar nele, os seus anseios, os seus prazeres precisam estar nele. Sabe o que vai acontecer? As demandas da vida vão vir, os dias complicados vão vir, e essas coisas não vão te tirar da paz, não vão tirar a paz. Porque na verdade a sua expectativa está em Jesus, os seus prazeres estão em Jesus, não estão num relacionamento apenas. Tem pessoas que fazem da sua nova empresa o seu Deus, do seu relacionamento o seu Deus. É uma vida só em busca do sucesso aqui nessa terra. Mas olha o que Paulo fala a Timóteo. Eu queria convidar aqui o meu pai, pegar o microfone e vir aqui. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 17 até o 21, mas pode colocar aqui o 17. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vou ler nessa versão: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza. Olha que profundo que é isso. Milhares e centenas de milhares de pessoas indo atrás de algo que na verdade é carregado de incerteza. Um dia você tem, outro dia você não tem. Mas em Deus, que em tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Ele estava ensinando ali, estava falando, né, o apóstolo Paulo a Timóteo, foi alguém que ele foi um pai espiritual. Ele estava dizendo: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza. Então ele diz duas coisas: aos arrogantes deste mundo, né, que eles não sejam arrogantes, no caso os ricos não sejam arrogantes, e que eles nem coloquem a esperança deles na incerteza das riquezas, mas em Deus. Nessa parte B, o que ele está dizendo? Olha, embora em alguns momentos eu vou pedir algumas coisas de você, eu não estou dizendo que você não pode desfrutar do melhor dessa terra. Porque no final das contas, Deus deseja nos abençoar com os bens materiais também. Deus deseja que a gente venha desfrutar do melhor dessa terra, né, João? Amém? Aleluia. Então, é bom explicar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam nos extremos. Isso já rolou em muitas igrejas. Ou é a teologia da prosperidade. Se você ter muitas coisas, é sinal que você é uma pessoa muito abençoada, espiritual, etc. Agora, o outro extremo é que se você é a pessoa mais simples, humilde e não tem nada, você é a pessoa mais espiritual. Em nenhum momento Jesus ensinou isso. Ele falou primeiramente de uma renúncia que acontece dentro do nosso coração. Amém? Agora, na nossa caminhada com o Senhor, em alguns momentos a gente vai ter que renunciar a algumas coisas para seguir o direcionamento do Senhor. Eu convidei meu pai e eu falei assim: pai, cite 3 renúncias que você teve na sua caminhada, para que fique muito claro isso para as pessoas, porque nós perdemos coisas em seguir a Jesus, mas nós ganhamos muitas outras. Eu digo uma: eu trabalhei e lutei bastante para alcançar uma posição que eu tinha lá no meu último emprego. E foi uma luta que eu tive no meu interior em entender da parte do Senhor qual era o momento de eu renunciar àquela posição no trabalho e o salário que eu ganhava naquele lugar para viver da obra e viver da fé. E eu vou dizer para vocês que não é fácil, mas essa é a marca dos filhos de Deus. Em alguns momentos nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. E naquele momento eu entendi, e com a ajuda do Espírito Santo, extremamente apoiado pela minha esposa, eu falei: agora é o time, deu um momento, vou sair aqui da empresa e vamos viver a obra, e vou viver só da fé, e eu vou abrir mão da segurança financeira que todo dia 5 caía, um ótimo e gordo salário, porque eu entendi qual é o meu propósito, e quanto mais eu acelerasse esse processo, mais Deus ia usar a minha vida. Então em alguns momentos nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. E eu convido o apóstolo para citar 3 renúncias que ele teve na caminhada dele. E essa caminhada com Jesus a gente vai, sabe,
perder algumas coisas, irmãos. Perder algumas coisas que a terra pode te dar, mas que talvez que não tenha a ver com o que Deus tem para a tua vida, não tem a ver com o propósito que Deus tem para você. Ter apenas só mais um carro, ter mais uma casa, ter mais uma empresa é muito pobre, é muito vazio, é muito raso. É muito raso. É muito raso. Cite, apóstolo. Pai, cite. Pois Pai, eu vou apóstolo. terminar aqui com um texto. A minha mente viajou aqui lá para o ano de 1980, 44 anos atrás. Na igreja que fui levantado como pastor, a primeira mensagem que eu peguei lá, lembro muito bem o nome da mensagem: o carregar a cruz para a edificação do reino. E se eu analisar a minha vida, toda essa trajetória de 78 até hoje, foi pautado sempre em renúncia. Eu lembro muito bem, no ano de 80, trabalhava numa empresa e de repente o meu líder, meu pastor, olhou e disse: olha, você tem um chamado para o ministério. Na verdade, você tem que se dedicar à obra de Deus. E eu já estava me preparando, ia fazer, minha primeira opção era fazer engenharia cartográfica, em segundo lugar engenharia civil. Eu estava me preparando para isso, era o grande desejo do meu coração. Eu disse: não, você está sendo chamado para edificar outra coisa. Você está sendo chamado para edificar a casa de Deus, né? E aquilo ali falou muito forte no meu coração. E ele disse assim: você vai ter que se submeter a um discipulado direto. Até na época eu pensava em ir para o Instituto Bíblico, alguma coisa. Tinha pensado em ir para Jocum também, no Rio Grande do Sul. Tinha bem poucas bases, né? Ele disse: não, eu creio que o que Deus quer com você é um discipulado direto comigo. Ele já viajava bastante. Você vai viajar comigo e vai servir a igreja aqui. E para isso você vai ter que sair do teu trabalho. Eu estava 7 anos na empresa, na época. Aí ele disse: a igreja aqui, ela não tem condições de te dar algo muito grande para você poder viver. Então a renda que eu tinha, a igreja me dava literalmente 1/4 do salário mínimo. E eu servindo a igreja e tal. Aí eu peguei a minha indenização, eu apliquei para viver daquilo. E foi 2 anos vivendo dessa maneira. Aí fui levantado como pastor e tal. Aí quando passou 2 anos, o Espírito Santo falou comigo que deveria voltar para o trabalho secular novamente, né? Aí entrei no Ministério da Fazenda, fiz ali um treinamento de 30 dias, com um grupo bem grande. Aí esse pessoal foi chamado, nós estávamos 300 pessoas mais ou menos, para um estágio remunerado, uma boa remuneração no estágio, durante 90 dias. E aí foi dito que desses 300, 8 seriam escolhidos para se tornar funcionário lá dentro. Iam ser submetidos mais um tempo, lá mais uns 6 meses, e aí se tornaria funcionário. E eu fui um dos escolhidos. Então, poxa, foi algo assim maravilhoso. Daí já comecei a me preparar para casamento, tudo, a ter toda a questão de despesa, de família. E aí comecei a trabalhar ali. Como era só 6 horas, né, parte de processamento de dados, me apareceu a oportunidade também de trabalhar na parte da tarde. Aí fui trabalhar no antigo BADEP, Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná. Aí me chamaram para fazer um trabalho lá no Departamento de Assessoria de Sistemas e Métodos por 30 dias. E eu gostei muito do ambiente, pensei: puxa, se eu trabalho só de manhã, trabalho aqui à tarde, né, das 2 às 8, e final de semana continuo trabalhando e servindo a igreja. Aí quando terminou os 30 dias, o meu chefe lá da assessoria chegou e disse: olha, vamos renovar aqui para mais 3 meses, vai ficar mais 3 meses com a gente. Aí eu achei muito bom. Passou os 3 meses, olha, eu acho que nós vamos ficar com você aqui. Você fica aqui no sistema de sistemas de métodos, aí nós vamos encaminhar você para o operacional, que tinha um departamento, está tudo bagunçado, aí precisava informatizar, montar alguns programas de computador e tal, e aí eu fui para lá. Trabalhei 6 anos. E nesse inteirinho, e trabalhando com a igreja, servindo a igreja. Aí nesse inteirinho, tive assim uma direção de sair
lá do Ministério da Fazenda, do SERP, e ficar só no banco. Aí fiquei só ali e servindo a igreja. De repente, a gente estava estabelecendo uma igreja com mais 2 pastores. Essa igreja ela cresceu bastante. Aí se viu necessário sair do trabalho. E olha, gente, foi uma luta. Primeiro eu saí lá do Ministério da Fazenda, daí fui sair do banco. Quando fui sair do banco, o meu diretor chamou e disse: olha, mas você tem família. Eu sempre levava meus filhos lá no trabalho, porque permitiam levar filho, né? Eles ficavam brincando lá, desenhando e tal na minha sala. Eu disse: puxa, mas você vai sair aqui do banco? Eu disse: eu vou sair. Mas o que você vai fazer? Eu disse: olha, eu vou trabalhar na igreja. Ele levou um susto: mas igreja? E quando a igreja vai pagar para você? Eu disse: não, eu não sei, a gente vai viver por fé na igreja. Aí disse: não, mas você tem filho, esposa, como é que... Olha, foi a maior guerra, a maior luta. Quando eu saí para trabalhar lá na igreja, na primeira lá, para ser discipulado, os meus parentes ficaram horrorizados, não queriam de maneira nenhuma. Não, mas como é que você vai viver, né, sem salário, sem nada? E agora, novamente, os meus parentes, né, eles começaram a questionar também, o meu próprio chefe: mas como você vai viver e tal? Eu disse: não, nós vamos viver do Senhor. Abri mão de tudo, bom salário, dos 2 lugares, e fui viver da despensa do Senhor. No começo, né, a igreja dava bem pouco para a gente, mas logo a igreja começou a crescer bastante, e foi assim um tempo maravilhoso, né? A igreja nos abençoava bastante, ela cresceu numericamente. Quando a gente já estava bem assim, num número expressivo de pessoas na igreja, experimentamos uma divisão na igreja. Nós éramos 3 pastores. Um deles pegou e foi embora. E levou, não a terça parte, mas levou mais que a terça parte. Nós tínhamos 500 e poucas pessoas, levou 350 pessoas com ele. Nos deixou literalmente com 120 pessoas, com um aluguel enorme para pagar, né? O salão era caro. A gente tinha reformado um cinema abandonado aqui perto ali do Cajuru, e um aluguel bem alto. Aí ele pegou, foi embora, levou as 250 pessoas, maiores empresários, tinha muito empresário, né? Levou tudo, deixou os irmãos bem simplesinho. Aí a nossa igreja, eu acho que tinha que mudar o nome, tinha que mudar para Caverna de Adulão, porque ficaram pessoas entristecidas, pessoas assim machucadas, porque perderam, né? Vocês eram bem pequenininhos, né? Ele ali já perderam os amiguinhos, tudo. Aí perguntaram: mas por que não posso encontrar mais com o filho de fulano de tal? Foi bem dolorido para a gente. E nós ficamos ali 1 ano e pouco, mais ou menos, só consolando, só ministração de cura interior. A gente sendo curado e eles também, que nem Davi lá na Caverna de Adulão, gente. Aí começamos a trabalhar com a Donep, de repente a igreja cresceu novamente. Aí nós fomos para um salão bem grandão ali na Rockefeller, né, aqui no Rebouças. Foi um tempo assim maravilhoso. E interessante que nesse inteirinho saiu uma indenização do banco, né, que a gente era contratado, não foi efetivada. Logo depois que eu saí, o Álvaro Dias ele liquidou de maneira extrajudicial o banco, e a gente ficou ali com a pendência, que eles tinham que acertar com a gente e não acertaram. Depois dos 4 anos, mais ou menos, o liquidante do banco nos ligou propondo um acerto. E era um valor muito bom. Foi com esse valor que eu comprei lá o imóvel onde eu moro hoje, né? Tinha uma casa mista, compramos lá. E nesse inteirinho aí, teve essa divisão, a gente ficou só com aquele pouquinho de pessoas, começamos a trabalhar, a igreja cresceu. Eu tinha um apartamento que eu tinha comprado lá no Bacaxiri, né, vizinho lá onde vocês moraram. Nós abrimos mão porque tinha que aplicar dinheiro na igreja, pagar aluguel, esse tipo de coisa. Eu vendi esse apartamento, o pastor vendeu a casa dele, vendeu o carro. Nós literalmente ficamos assim, sem nada, fomos morar de aluguel. Já é renúncia, tivemos que renunciar por causa do reino. Aí o tempo foi passando, a igreja foi edificada de maneira maravilhosa. Aí o Espírito Santo começou a nos chamar para um trabalho mais amplo. E mostrou a nós que
dentro daquela estrutura, a gente não poderia desenvolver esse trabalho. Que ele queria gente de maneira itinerante, abençoando o corpo de Cristo. Nessa inteirinha já conhecia a Neuza Choca, tudo, né? Ela acompanhou todo o processo em oração. E o Senhor nos falou fortemente que nós tínhamos que sair dali. E veio profetas, eu nunca esqueço, o pastor Miguel Piper, nós chamamos ele para ministrar lá num retiro nosso, porque a gente sempre teve uma consideração muito grande por ele. No dia que ele estava indo embora, eu fui com ele até o carro, ele olhou para mim e disse: olha, eu tenho uma palavra para você. Ele era muito profeta. O Espírito Santo está falando: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Eu disse: não, mas como assim, da minha terra e da minha parentela? Meus parentes não são crentes. Parentela, então, igreja, meus irmãos na fé. Aí um outro homem de Deus tinha ficado na minha casa também, falou a mesma coisa. Aí foi um processo de 2 anos e meio de oração. Até que o Espírito Santo falou: ó, você tem que renunciar. Aí já estava muito bem, a igreja cresceu bastante, a igreja nos abençoava muito financeiramente. Aí o Espírito Santo falou: olha, aquela casinha que vocês compraram lá, que eu comprei para abençoar pastor, missionário, que não tivesse onde morar, também, por exemplo, pastor sai da igreja num processo de visão, mas eu não tenho nem onde morar. Se eu comprar, eu boto as pessoas lá. A palavra do Senhor veio bem clara: o missionário que vai para lá é você, a tua esposa e teus filhos. Gente, a gente foi para lá. E eu pensava, olha, o processo de renúncia é muito interessante, porque Deus pede algo para você, você não sabe como vai ser amanhã depois. Eu sabia que a gente ia começar um trabalho itinerante, abençoando o corpo, debaixo da cobertura da doutora Neuza, e na minha mente, parecia que a gente desligava ali, na semana seguinte, todas as portas iam escancarar para a gente. Só que foi totalmente diferente. Foi um deserto de quase 4 anos, gente. 4 é número de prova. Por isso, 40 dias, Jesus jejuando, múltiplo de 4. 400 anos o povo no deserto. Múltiplo de 4. 4 sempre tipifica tribulação, teste, prova. E a gente foi provado. 400 anos Israel lá no Egito. 40 anos no deserto, é isso? Ou 400? 40, né? 40 no deserto. Jesus, 40 anos, 40 dias jejuando e orando. Gente, foi um tempo assim de prova, onde muitas coisas acontecem nesse tempo de prova. É os amigos que somem, os que investem em você somem todos, e você vai ter que viver exatamente do milagre de Deus. Foram quase 4 anos, onde nós somos provados, nós renunciamos. A gente morava aqui no Champanhar, renunciamos onde a gente morava. Minha esposa sempre gostou de tapete de pele de carneiro, a gente tinha 2. Doamos. O Salomão lá da Jucum tinha tido filhinho, a Loli tinha filho, ficava no chão bruto ali, pesado ali, terrível, no concreto. Nós demos os 2 tapetes para eles, distribuímos móveis e fomos lá para aquela casa, os missionários lá. 4 anos, gente. Prova de todos os lados. Renunciamos tudo. Até que depois de 4 anos as portas se abriram para nós. E eu lembro muito bem, no domingo pela manhã, pregando na escola ministerial lá em Matinhos, e uma palavra: vocês renunciaram, vocês foram provados, porém foram aprovados. Veio o carimbo da aprovação do Senhor. Nesse período de deserto, minha esposa começou a fazer sonho, bolo, pastel, tudo para vender, uma placa lá na frente de casa, né? Rocio, bolos e tal. A maioria já conhece a história aqui. Depois que veio essa palavra naquele domingo, no dia seguinte, sumiram todos os clientes. Nunca mais ninguém pediu alguma coisa. Tinha pedido todo dia, gente. A gente era sustentado exatamente por aquilo que ela fazia. Os clientes sumiram todos,
nunca mais surgiu nenhum pedido, porém as portas começaram a escancarar-se para o nosso ministério. Eu lembro, o primeiro lugar que nós fomos foi em São Paulo, foi o ministério lá. Já na semana seguinte, Foz do Iguaçu. Aí, gente, não parou mais. Aí, todos esses anos aí, Deus nos tem abençoado de maneira tão tremenda, tão maravilhosa, mas renunciamos, gente. A nossa vida sempre foi pautada por renúncia. E eu entendo perfeitamente, se não der pelo caminho de cruz, pelo caminho de renúncia, nunca haverá trono, nunca haverá coroa. Isso é muito importante. Isso aconteceu com Jesus. Ele só pôde experimentar um nome que é sobre todo nome. Está lá em Filipenses. Foi dado a ele um nome que está sobre todo nome, tanto no céu como na terra. Mas teve uma trajetória. Para Jesus ser leão, primeiramente teve que ser cordeiro. E como cordeiro ele se humilhou, ele se esvaziou, ele tomou a forma humana para ser exaltado realmente como Deus. Então é muito importante essa mensagem que fala realmente de renúncia. E no reino de Deus, tem muita gente que quer o reino simplesmente para ganhar alguma coisa. Mas não vamos ganhar se não houver perda. Aquele que perder a sua vida, ganha lá. Esse é realmente o propósito de Deus. Se você quer trono, se você quer coroa, você tem que passar pelo caminho da cruz, pelo caminho do burilamento, do tratamento, do aperto da parte do Senhor. Isso aconteceu conosco. Então, o nosso ministério, a nossa vida ministerial é baseada em experiências realmente verdadeiras, comprovadas. Fomos em tudo, fomos testados em todos os aspectos que você possa imaginar. Mas isso nós glorificamos a Deus, e da maneira que caminhamos hoje, entendemos perfeitamente. É porque abrimos mão de muita coisa, renunciamos bons salários, renunciamos posição de igreja, uma série de coisas. Por isso o Senhor nos coloca na posição que a gente está hoje, abençoando muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero pedir para o apóstolo fazer uma oração, mas eles podem ficar de pé, em nome de Jesus. Hoje é uma noite para você refletir, pensar. Aleluia. O cálculo precisa ser feito. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se você em algum momento decidiu ser discípulo de Jesus, um cálculo precisa ser feito. E não deixe essa noite passar vazia de qualquer forma. Então é uma oração para duas situações. Talvez você se encontrou com a igreja, você teve um encontro com Jesus, mas por algum motivo você não tinha a compreensão de toda essa mensagem, de quão profundo é uma decisão de seguir a Jesus. Talvez você teve essa compreensão, você entendeu a mensagem do Evangelho com profundidade, decidiu ser um discípulo de Jesus, mas por várias questões você foi negligenciando e você se perdeu no meio do caminho. Então eu quero pedir para o apóstolo fazer uma oração aqui hoje. E é um momento que você pode dar um passo diante do Senhor e falar: eis-me aqui, Senhor. Sim. Eu estou entendendo que eu não posso fugir da cruz. Eu estou entendendo que não tem como desassociar a mensagem do Evangelho de renúncia, de negar a si mesmo todos os dias. E esse cálculo precisa ser feito. Porque se você calcular nessa noite e decidir seguir a Jesus, muitos problemas já nem vão mais existir na sua vida. Porque os valores do reino de Deus é que vão pautar a sua caminhada. E antes da oração eu queria pedir ali para quem está na projeção, coloca para mim Apocalipse 22, 12. Salvo engano é 12. Apocalipse 22, 12. Para você que talvez pensou que é duro demais essa mensagem, deixa eu ler algo para você. A palavra de Deus, uma recompensa eterna para mim e para você. Diz assim: eis que venho em breve. A canção que nós cantamos aqui. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Que nós possamos viver a palavra que o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo. Ordene aos ricos dessa terra que não depositem a sua esperança lá nas riquezas e deixem de ser orgulhosos. Queridos, que nós possamos colocar o nosso coração nessa noite no Senhor
e depositar toda a nossa esperança no Senhor e de realmente caminhar como verdadeiros discípulos. Uma coisa eu posso garantir para vocês, antes da gente orar: um dia nós estaremos face a face com Jesus. Um dia nós estaremos face a face com Jesus. Irmãos, vai ser precioso olhar nos olhos de Jesus e falar que valeu a pena. Que valeu a pena toda negação, todo esforço, toda submissão, todo abrir mão por amor a Jesus. Valeu a pena passar pelos dias difíceis por amor a Jesus. Valeu a pena renunciar a tantas coisas, pelo simples fato de honrar o nome do Senhor. Eu creio que nós vamos chegar lá e um dia vocês vão ver, vai valer a pena. Então a mensagem de hoje é não apenas para recalcular a rota, fazer um cálculo e se tornar discípulo, mas é para chegar até o fim, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em Gênesis 22, você de maneira tão tremenda, Abraão, colocando no altar o seu filho Isaque. Talvez você tenha o Isaque nessa noite que você tem que colocar no altar, a boa mão. E é o que muitas vezes impede você ser um genuíno discípulo. Agora Abraão colocou no altar de Deus, de uma maneira tão clara. O Deus Todo-Poderoso falou com ele: como não negaste o teu filho, teu único filho, Isaque, deveras te abençoarei, porque na renúncia sempre haverá uma recompensa da parte do Senhor. Deveras te abençoarei, a tua descendência será poderosa na terra, e você possuirá as portas dos teus inimigos. Sempre vem uma recompensa. Renúncia, cruz, traz sobre nós coroa, traz trono em nossas vidas. Pai da glória, eu quero colocar diante de Ti cada vida nessa noite. Há um caminho, o caminho da cruz é o Teu chamado, onde nós devemos trilhar. Ó Deus, o esvaziamento, o Teu reino edificado, Senhor, quando nós levamos a cruz. Pai, o Teu amor nos constrange, o que nos leva, Senhor, a colocar a nossa vida, aquilo que nós temos, as nossas ambições, os nossos desejos, o que nos impulsiona a colocar todas essas coisas ao Teu altar, é o Teu amor que nos constrange. Faz de cada pessoa que está aqui nessa noite um servo de orelha furada, Pai. Que possamos chegar diante de Ti como aquele escravo ia na direção da porta e com a sovela era furada a sua orelha e ele se tornava um escravo por amor. Pai, queremos declarar que somos escravos por amor, sim, porque o Teu amor nos constrange. Não é porque queremos simplesmente alguma coisa das Suas mãos. Ó Pai, quando renunciamos nós vamos e contemplamos a Tua face, não contemplamos as Tuas mãos. Mas a Tua palavra também nos garante, aquele que deixa pai, mãe, irmãos nessa vida, bens materiais, casas, será que não terá de maneira abundante todas essas coisas? Com certeza, porque em Cristo Jesus Tu nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos, Pai. Mas ensina cada pessoa aqui, a cada dia, negar a si mesmo, tomar a cruz. Cruz é um lugar de morte, Senhor. É onde a nossa vontade entra em choque com a vontade de Deus. E aí vamos ver o que vai prevalecer. E que prevaleça sempre em nós a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Circuncida os corações nessa noite. Se você quer uma oração aqui da liderança, venha à frente em nome de Jesus. Nesse momento você está vindo aqui para consagrar a tua vida no altar de Deus, para ser um discípulo. Não é para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser enviado, não. É um apelo para você se tornar um discípulo. E o discípulo é aquele que coloca a sua vida no altar do Senhor, aquele que se constrange pelo amor de Cristo
e que impulsiona ele, sim, a uma dedicação, a uma abnegação total diante do Senhor. Pode vir, pode se aproximar em nome de Jesus. A Bíblia diz que eu e você temos que ser semelhante a Jesus. Olhe para Jesus, aquele que não usurpou seu direito. Ele era Deus com Deus, mas ele não usurpou esse direito. Diz a palavra em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, e de maneira profética ele declara: as minhas orelhas furaste. Porque Jesus, ele foi verdadeiramente um servo de orelha furada. Um servo por amor. No teu espírito que você se proponha hoje a ser levado pelo Espírito do Senhor, como aquele escravo era levado e colocado à porta, a sua orelha furada com a sovela, que você se torne hoje aqui um servo de orelha furada, um servo por amor. Aleluia, aleluia.